Hoje a gente vai falar sobre término e por que é tão difícil conseguir superar essa situação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que é tão difícil conseguir superar um término, né? Um fim de um relacionamento. Tenho certeza que todo mundo aqui, pelo menos, vamos lá, uns 95%, 97%, já passaram por um término de relacionamento e sabem como que é difícil, né, conseguir superar essa situação. É extremamente difícil, delicada. Ela é uma situação que muitas vezes tira o nosso chão, deixa a gente completamente desestruturado. Então, assim, e o pior até, eu diria, às vezes a gente acha que nunca vai ter fim, né? Que esse término vai deixar a gente abalado para sempre. E que a gente nunca vai superar essa pessoa, que a gente nunca vai conseguir superar esse relacionamento, que a gente nunca vai se relacionar novamente com ninguém, porque a gente não tem cabeça para se relacionar com ninguém, né? Então, tenho certeza que a grande maioria aqui já passou por essa situação e vai tocar o coração da gente, né, de todos vocês. E se a gente já passou por essa situação muito tempo atrás, não está passando agora, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E às vezes tem um amigo que está passando por isso. Então fica comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E a gente vai aprender, vai saber melhor, né, como criar mecanismos para conseguir lidar com essa situação, certo? Manda aqui, ó, pro amigo, pra amiga que tá passando por isso. Ou então que te atura por estar passando por isso, que é amigo também, né? Os amigos aturam a gente pra caramba quando a gente passa por um término aí. Nossa Senhora! A grande verdade, né? Quando a gente começa a se relacionar aí com alguém, é que ninguém começa a se relacionar pensando que vai terminar, né? A gente, quando começa a se relacionar com alguém, a gente, já visualiza o futuro, a gente quer que aquilo dê certo, a gente quer que aquele relacionamento seja duradouro. Poxa, a gente visualiza o futuro, a gente quer estar junto com aquela pessoa. Ninguém começa um relacionamento já pensando que vai terminar, né? Porque quando você começa um relacionamento, tem toda uma doação, você se entrega, né? Você se desarma para você poder se relacionar com outra pessoa. E ao se desarmar, você se expõe, né? Você expõe os teus medos, você expõe as suas inseguranças, você fica ali completamente exposto à mercê da outra pessoa. Teu coração fica ali nas mãos de outra pessoa. Então você confia nela piamente de que aquele relacionamento vai dar certo e que você investe todo o teu tempo, toda a tua dedicação nessa relação, né? Essa questão, por exemplo, de não criar expectativas, né, com uma outra pessoa. É óbvio, é certo, né? Quando você tá conhecendo alguém, quando você tá ali ficando com uma pessoa, não sei o que, enfim. Realmente, você criar expectativas em relação a vocês dois é complicado. Agora, se você tá dentro de um relacionamento com aquela pessoa, criar expectativas é inevitável, gente. É inevitável. Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa e não vou ter expectativas, né, na relação com ela, de ter um futuro com ela, de ter, né, construir uma família, de viajar, de não sei o quê. Enfim, a gente cria expectativas dentro daquela relação. E essa expectativa, ela é normal, ela faz parte, ela movimenta a relação, né? Então, a partir do momento que você vê tudo isso que você idealizou, que você criou na sua mente ali, aquela expectativa, tudo isso indo por água abaixo, tudo isso ruindo, é muito doloroso, né? É muito doloroso. A dor do término, ela é dolorosa, né? Às vezes ela pode até parecer muito injusta pra gente. E a gente não consegue nem dimensionar o quanto que a dor do término afeta, né, a gente, o nosso coração, o nosso físico, o nosso dia a dia, enfim. E muitas das vezes também, o término ele vem seguido de uma pergunta que não sai da nossa cabeça. Por quê? Por que que ele terminou comigo? Por que que ela terminou comigo? O que que aconteceu? O que que eu fiz de errado?
né? Aí começa o martírio. É sempre voltando pra gente, como se a gente tivesse errado sempre. Mas nem sempre é assim. Criar expectativa em tudo na vida pode ser uma armadilha de nós para nós mesmos. Não, com certeza. Com certeza. É muito melhor, às vezes, você tentar não criar expectativa e deixar a situação rolar, né? Deixar as coisas acontecerem naturalmente e se surpreender com o que vier a acontecer, do que você criar expectativas em cima das situações. Mas é aquilo que eu falei, gente. Se eu estou me relacionando com uma pessoa, é inevitável não criar expectativas, certo? Eu estou dentro de um relacionamento, eu tenho expectativas em relação àquele relacionamento, certo? Porque senão, é o que eu falei, a gente não entra numa relação achando que ela vai terminar, querendo que ela termine, né? Já pensando em quando vai ser o término. Não. Se a gente começa a relação, a gente quer que a relação vá adiante, a gente quer que a relação seja bem sucedida e tenha bons frutos, correto? Então, toda essa dor, né, que você sente é sinônimo de quê? De perda, né? E quando a gente lembra que nunca mais vamos voltar até aqueles momentos, que nunca mais vamos ter a companhia daquela pessoa, que nunca mais a gente vai ouvir a risada dela, né? Não do jeito íntimo que você ouvia antes. Quando a tua ficha cai em relação a tudo isso, aí surge a dor, né? É aí que a dor vem e ela vem avassaladora. A dor do término vem com tudo. Quando surge essa dor, é também o momento de você começar a digerir, de começar a entender de que talvez seja o momento de você pôr um ponto final nessa história, né? Porque a dor vai acontecer, a dor existe, a dor é real. A dor do término, ela é real. Mas você também tem que entender que você tem que colocar na sua cabeça de que aquela história chegou ao fim, né? E que você precisa colocar um ponto, né? Completamente, um ponto final naquela história. Porque senão você vai ficar prolongando o teu sofrimento, tá? Nossa, nem sei por quanto tempo. Então, gente, olha só, é o seguinte. Convenhamos aqui entre nós, né? De início, parece que é impossível superar o término de um relacionamento. É impossível. Eu tenho certeza que todo mundo, quando acabou de passar ali pelo término, né? Ou provavelmente quem sofre mais, né? Provavelmente não. Geralmente quem sofre mais é quem leva o pé na bunda, né? Essa é a grande verdade. Porque quem termina é tipo assim, sentimento de livre estou e toca a vida em frente. Quem fica mal mesmo é quem levou o pé na bunda, né? Então, quando você tá passando ali por esse pé na bunda, esse pé na bunda ainda tá dolorido, parece que nunca, né, vai superar o término daquele relacionamento. Parece que essa dor nunca vai passar, né? Que vai estar sempre dolorido, sempre dolorido. E eu vou ser sincera com você, assim, talvez você não supere. Se um dia você vai realmente superar esse término, eu não sei. Essa é a grande verdade. Eu não sei se você realmente um dia vai superar esse término. Agora, eu também preciso te dizer, com toda a honestidade do mundo, você precisa vivenciar esse luto. Se você não vivencia esse luto, você vai estar cavando a tua própria cova, tá? Se vai superar depois de passar pelo processo do luto ou não, aí já é outra história, certo? Mas você precisa vivenciar esse processo de luto, tá? Então, assim, viva o seu luto, tá? Chora o quanto você puder chorar, chora sempre que você quiser chorar. Lamente o quanto você quiser lamentar, tá? Permita-se sofrer durante esse processo. Mesmo, permita-se sofrer, gente. Ali, ó, sabe quando você sofre, você fica na cama em posição fetal? Então, permita-se sofrer. Ah, mas Bruna, você tá falando que é pra eu não seguir em frente e ficar sofrendo? Tô. Sabe por quê? Porque muitas vezes, nesse período conturbado após um término, né? O seu seguir em frente, ele é completamente
mascarado, tá? Você tenta arrumar tudo quanto é situação, tudo quanto é oportunidade, enfim. Você se ocupa de todas as maneiras e formas possíveis para esquecer que passou por aquela situação, né? Mas basta você dar um mole com o teu pensamento, um molezinho, que na hora você é arremessado em direção à pessoa e as lembranças, né, de tudo que vocês viveram voltam com tudo pra cima de você, igual uma tsunami. Vai dizer que é mentira. Um exemplo clássico, gente, de falsa superação após um término é você engatar um relacionamento atrás do outro. Acabou de terminar, pronto, já tá engatando ali, ó, outro relacionamento dias, semanas após o rompimento, né? A pessoa tá tão desesperada pra esquecer a outra pessoa que ela tenta tampar aquele buraco que ela deixou colocando uma outra pessoa ali. Que erro, meus queridos, que erro, tá? Quando você faz isso, você tá sendo injusto com você e com a outra pessoa. Vocês já pararam pra pensar nisso? Completamente injusto, tá? Ah, mas Bruna, quanto tempo que leva, né, esse luto de relacionamento? Porque todo mundo pensa nisso, né? Então tá bom, já que eu tenho que passar pelo luto do relacionamento, quanto tempo que eu vou estar nesse luto? Em quanto tempo que eu vou ficar aí no fundo do poço? Gente, isso é muito, como é que eu posso falar? Relativo, né? Isso é extremamente relativo, porque o que pode ser rápido pra mim pode ser mais demorado pra você. Geralmente, no processo de luto emocional, tá? E luto emocional não é só término de relacionamento, não. Existem diversas situações na nossa vida que exigem da gente um luto emocional. A gente precisa vivenciar aquele luto, aprender e conseguir colocar um ponto final para conseguir seguir em frente, tá? Mas geralmente esse luto emocional ele dura de 6 meses a 2 anos. Tá? Nossa, Bruna, misericórdia, 2 anos sofrendo. Sim, gente, é possível, tá? É possível você ficar ali 2 anos sofrendo por causa de uma pessoa. Até aí é natural, tá? Então, assim, é importante você vivenciar o luto, mas também é muito importante que você se atente, tá? Ao tempo que aquele luto já tá durando. Tá certo? Vivenciar, né? Você vivenciar o luto é fundamental, certo? Na verdade, assim, eu diria até que vai ser por causa do luto que você vivenciar que você vai conseguir dar a grande virada da tua vida. Sabe por quê? Porque é no momento de luto que você vai parar e vai começar a encontrar as respostas que você está buscando, que você vai começar a entender o que realmente aconteceu, que você vai digerir toda a situação e vai aceitar a realidade. E às vezes aceitar a realidade dói muito, mas a gente precisa aceitar e encarar a realidade, tá? Esse processo, gente, de luto emocional, que muita gente, ó, mete o pé dele, foge de tudo quanto é forma, para não ter que se encarar, para não ter que encarar a verdade, a realidade atual em que se encontra, ele é fundamental para o seu crescimento interpessoal, tá? Para o seu amadurecimento. Quando você se permite vivenciar esse luto pós-término, né, que está dando enfoque aqui no fim do relacionamento, você se permite automaticamente a fortalecer a tua mente e o teu emocional. E, gente, quem não quer hoje em dia conseguir atingir a maturidade emocional? Eu acredito que todo mundo, né? Então, quando você pula essa fase do luto emocional, por mais dolorosa que ela seja, você tá se sabotando. Já pararam para pensar nisso? Você se sabota todas as vezes em que você não se permite sofrer para amadurecer,
né? Tem gente que consegue passar bem por esse luto emocional, né? Tem gente que consegue levar na boa, porque no fundo, já sabia que o relacionamento estava falido, né? Às vezes a gente sabe que o nosso relacionamento já faliu, que não tem jeito, que não tem volta, que a gente está ali prolongando, empurrando com a barriga de teimosia, né? De teimosia e às vezes de comodismo. Então, quando o relacionamento acaba, quando um dos dois cria a coragem de conseguir se libertar dessa situação, porque a relação, quando ela chega nesse ponto, já não é mais uma relação, é um aprisionamento. Os dois estão aprisionados, infelizes, sabendo que aquela relação já está falida. Então, quando um dos dois consegue finalmente romper com esse ciclo, romper com essa relação falida, tá fazendo um favor pro outro também, né? Vocês estão se libertando. Então, é importante vivenciar esse luto. Algumas pessoas ficam bem justamente por isso, porque a ficha já caiu, no fundo já sabia que a relação não tinha como ir pra frente, que não ia dar certo. Então a pessoa aceita melhor o término, aceita melhor o que aconteceu e consegue seguir melhor com a vida, né? Consegue entender que foi melhor assim, que tem coisas melhores esperando por ela no futuro. Ela consegue digerir toda a situação, toda a informação daquela relação, consegue entender quais foram os erros, né? Quais foram... Ah, mas Bruna, eu não errei na minha relação, quem errou foi o outro. Pera lá, né? É uma relação, os dois erraram. Você pode não ter errado em determinada situação, mas de repente a tua reação foi errada. Então você precisa até analisar quais são as suas reações dentro da ação do outro, entende? Porque às vezes a ação dele não foi tão comprometedora assim. A tua reação pode ter colocado tudo abaixo, tudo a perder. Então é necessário que você consiga assimilar tudo, que você consiga digerir tudo, entender quais foram os teus erros, entender quais foram as tuas reações, por que as tuas reações foram daquela maneira. Isso também é importantíssimo, certo? Isso tudo faz parte do luto. Eu vi aqui, eu não consegui ler tudo que vocês estavam falando, que vocês estavam falando muitas coisas, e se eu parasse para ler os comentários, eu não ia conseguir acompanhar, né, seguir com o meu raciocínio. Mas eu vi muita gente aí falando, eu tô há 1 ano, eu tô há 2, eu tô há 5, né? Então, assim, isso vai muito de cada pessoa. E é aquilo que eu falei para vocês, eu não posso garantir que você vai superar esse relacionamento. Que você finalmente vai chegar um dia e vai falar, nossa, superei fulano, esqueci, não lembro mais, nem lembro da existência dele. Eu não tenho como te garantir isso, ninguém tem como te garantir, tá? Isso é impossível, a gente não tem como garantir isso pra ninguém. Mas vivenciar o processo de luto, você, no futuro, superando ou não aquela pessoa, esquecendo ou não aquela pessoa, você precisa passar pelo processo. Porque é no processo que você vai amadurecer. É no processo que você vai aceitar, que você vai entender, certo? E aceitar a realidade que você se encontra hoje, ela é fundamental para que você consiga fortalecer a tua mente e fortalecer o teu emocional. Não tem jeito. É fundamental. O luto, ele entra justamente nessa questão. Quando a gente está vivenciando o luto emocional, a gente tem essa fase da baixa, né? Do luto, onde a gente tá ali, putz, tá mal pra caramba mesmo, a gente tá ali pra baixo, nada nos anima, nada coloca a gente pra cima, a gente só quer ficar quieto no nosso canto, ali sentindo aquela dor, até porque por mais que a gente não queira sentir aquela dor, é só o que a gente sente, então a gente não consegue fazer nada, né, à nossa volta. Então, até a gente conseguir chegar no processo do luto, onde a gente aceita tudo, demora um tempinho. Quando a gente começa a reconquistar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, é após, tá? Após. Passei por todas as fases do luto, negação, raiva, enfim, barganha, todas as fases do luto. Quando eu chego na última fase, a aceitação, onde eu finalmente consigo
a aceitar, aceitei a minha realidade, é isso que aconteceu por causa disso, disso e disso, e tudo bem, eu errei, ele errou, ela errou. Quando eu chego nessa fase, quando eu finalmente assimilo tudo o que se passou, quando eu finalmente entendo que aquela história, aquele capítulo da minha história chegou ao fim e que eu posso fechar aquele livro, né? Eu dou um passo à frente. E é nesse passo adiante que eu dou que eu começo a me reconquistar, que eu começo a me reestruturar como pessoa, que eu começo a me reestruturar como profissional, como homem, como mulher, entende? É nesse momento, é após eu aceitar a situação que eu vivenciei, que eu finalmente começo a me reencontrar. E isso é importantíssimo. Por isso que eu tô falando, gente. Se eu termino ali, né? Passei pelo termo de relacionamento, levei um baita de um pé na bunda. E pra tentar sufocar tudo aquilo que eu tô sentindo, já engato em outra relação, cara, eu pulei um degrau, sabe? Que ia me dar uma base depois fundamental. Entende? Porque eu não aprendi a me conhecer. O meu desespero é tamanho que eu só quero me agarrar a qualquer coisa que me salve, né? E aí eu entro em outro relacionamento, e aí eu começo a me envolver com outras pessoas, tudo para não sentir aquela dor. Dor essa que me faria crescer, que me faria analisar, que me faria amadurecer, entende? Para que eu chegasse num determinado ponto, eu percebesse que, caramba, foi necessário, ok, agora eu preciso dar a volta por cima, agora eu preciso olhar para mim, porque é o momento, né? A gente, quando passa por esse processo de luto, a gente tem que deixar a outra pessoa para lá, tá? Se você tem a mania de ficar vendo as coisas do seu ex, da sua ex, se você quer ficar procurando, se você quer ficar stalkeando, né? Se você procura saber informações, se você procura saber se ela tá feliz sem você, né? Fica ali investigando a vida da pessoa, investigando as redes sociais. Você tá trazendo pra tua vida gatilhos pra ansiedade, tá? Porta de entrada pra depressão. Só tragédia, porque você vai ficar ali revivendo uma sensação dentro de você de angústia que, cara, não te pertence mais, né? Só machuca mais, exatamente, né? Então, assim, a gente precisa parar com essa mania de ficar ali, sabe? Se machucando, se martirizando. Vocês não precisam disso, eu não preciso disso, ninguém precisa disso, gente, ninguém, sabe? A gente ficar olhando pro passado é a maior besteira que existe. O que vocês vão encontrar lá, além do que vocês já conhecem, né? O que vocês vão ter o poder de modificar lá? Não tem poder, gente, não tem como modificar nada do que passou, né? Então a gente tem que aceitar o que passou, aceitar o que vivenciou, né? Usar isso para o nosso amadurecimento e usar também isso como um degrau firme, né, nessa nossa trajetória, nessa nossa escalada. Então vocês conseguiram entender por que é tão importante a gente passar por esse processo de luto? Conseguiram? E quando criamos um bloqueio emocional? O bloqueio emocional, ele é uma ferramenta nossa de proteção, né? É uma ferramenta que a gente cria para tentar fugir também da dor, tá? Assim como as pessoas que engatam um relacionamento atrás do outro após o término, o bloqueio emocional também é uma ferramenta de sabotagem, certo? Porque você também vai estar ali se blindando de todas as formas possíveis para não sentir, de novo, para não se expor novamente à possibilidade de se machucar ou não. Gente, quando a gente ama, quando a gente gosta, quando a gente se envolve com alguém, a gente está se expondo ao risco. É incerto. Pode dar certo e pode não dar. A gente tem que ter isso na nossa cabeça, né? Pode dar certo e pode não dar. E, cara, se não der, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Pode parecer o fim do mundo,
Mas não é o fim do mundo, gente. No dia seguinte, vocês vão acordar. Vocês vão ter que trabalhar com a cara inchada ou não. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu jamais imaginava que o término trazia um sentimento de luto até passar por isso. Pra mim, luto era só de morte. Exatamente. E muita gente acha isso, né? Que só passa pelo luto quem perdeu um ente querido ou alguma coisa assim. Não, né? O luto emocional, num término de relacionamento, ele também, né, é um luto. Por quê? É aquilo que eu falei. A partir do momento que eu, né, saio dessa relação, essa dor que eu tô sentindo, ela está relacionada a uma perda, né? Eu perdi aquela pessoa não está mais na minha convivência no dia a dia, aquela pessoa não está mais entre a minha vida, não está mais participando ativamente do meu dia a dia, dos meus amigos, da minha família. Perdi aquela pessoa, né? Então, assim, ela passou a se ausentar completamente da minha vida. E a partir do momento que ela se ausenta da minha vida, essa dor dela é uma dor de perda, né? É uma dor real. Então, o luto emocional, ele está relacionado a várias coisas. Inclusive, por exemplo, a uma demissão de um trabalho, tá? Fui demitida de uma empresa que eu trabalhei durante anos. Era super apegada, dedicada àquela empresa, que não sei o que lá. Fui demitida. Eu passo pelo luto emocional também, de me reestruturar profissionalmente para conseguir arrumar um outro emprego, não me sentir tão mal em relação àquela demissão, entende? Então, esse processo de luto, ele existe em todas, tá? Todas as vertentes aí da nossa vida. Alguém tinha me perguntado quais eram as fases do luto, não é? Eu acho que alguém tinha me perguntado aqui quais eram as fases do luto. A primeira fase do luto emocional, tá? Ela é a negação, certo? Negação e isolamento, tá? Que é aquela fase pior, aquela fase que a gente tá mais em baixa, que é muito complicada. Depois da negação, ela vem a fase da raiva, certo? Que é uma fase também complicada, que merece a atenção das pessoas que estão à volta, que geralmente na fase da raiva é quando as pessoas que estão em completa negação cometem algumas atrocidades, cometem algumas ações completamente impensadas e que podem prejudicar vocês, assim, imensamente, né? Terceira fase é a fase da barganha. Mas o que seria a fase da barganha? Por exemplo, é aquela fase que eu começo, não, mas se eu fizer diferente, eu sei que vai dar certo. Se eu mudar isso em mim, se eu mudar isso, se eu fizer aquilo, Deus me ajuda que se eu fizer tal coisa, entendeu? Você começa a barganhar tudo quanto é coisa, tudo quanto é tipo de situação pra ver se a relação dá certo. A quarta fase é a fase da depressão, né? Por quê? Porque você começa a cair a tua ficha de que aquela situação aconteceu. Então, você entra num processo aí um pouco depressivo. E a quinta e última fase do luto emocional é a aceitação, certo? E eu vou contar um segredo pra vocês aqui. Agora, em janeiro, eu vou estar lançando um livro e eu vou falar muito, muito, muito desse assunto no livro. Inclusive sobre luto emocional e tudo mais. Como conseguir se reestruturar após um término para conseguir amar de novo, tá certo? Então vocês fiquem de olho que o negócio tá maneiro, tá bom. Geralmente, essas fases, né, do luto emocional não são certinhas, tá? Elas são flutuantes, certo? Então, às vezes eu tô ali na fase da raiva, aí eu entro pra fase da barganha, aí de repente eu vejo que a minha barganha não tá dando certo, eu volto pra fase da raiva, tá? Então, assim, é muito flutuante. A depressiva, né, que é a quarta fase, quando a gente entra na fase depressiva, a nossa ficha já tá caindo mais, né? Então, assim, a gente já começa a aceitar um pouco mais, já começa a compreender o que aconteceu. Ainda sente raiva? Ainda sente raiva. Ainda se questiona? Ainda se questiona. Mas a ficha já vai caindo até que você entra na fase da aceitação. Tá ok? Pós-término com ficante, parar de seguir nas redes e tirar do WhatsApp é o melhor a se fazer, já que fica provocando com fotos com a causa do desconforto. Com certeza, gente. Não é só, olha só, pós-término não é só do ficante, não.
do namorado, do marido, né? Esposa, namorada, etc. Corta, gente. Corta. Vocês querem ficar vendo o que a pessoa tá fazendo? Pra quê? Qual a finalidade de ficar ali olhando? O que aquela pessoa tá fazendo? Qual é a finalidade de ficar controlando? Né? Só pra ver se ela tá bem sem você? E tu acha mesmo que a pessoa estar postando um story todo feliz, alegre, bebendo, contente, rindo, que aquela é realmente a realidade dele? Será? Será que depois à noite ele também não fica mal? Será que às vezes quando ele tá tomando banho não bate, né? Porque o banho é aquele momento reflexivo, né? Será que ali durante o banho não bate ali uma reflexão, ele não pensa, né? Então, assim, não... A rede social, nesse aspecto, é puramente para iludir e deixar frustrado o outro, né? Porque, gente, é só para mostrar, para esfregar na cara de que tá bem, mas não necessariamente está bem, tá? Não se iludam com isso, ok? Mas é isso, gente, né? A gente sabe que é difícil no começo, mas se você, né, souber ter uma mente mais aberta, aceitar a realidade, entender que, como disse Cássia Eller, o pra sempre sempre acaba, né? E que outros momentos, né? Ou melhor, os melhores momentos, né, que a gente vivencia com alguém nem sempre duram pra sempre. Eu acho que você vai conseguir sair desse limbo, né? Muito melhor do que quando você entrou, né? Superar um relacionamento, gente, olha só. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Superar um relacionamento não quer dizer que você vai esquecer tudo que vocês já vivenciaram juntos, tá? Não é isso. Superar, quem acha que superar é esquecer, está completamente enganado, tá bom? Superar um relacionamento, superar uma pessoa, superar uma situação é você conseguir olhar para trás, olhar para tudo que vocês vivenciaram e aquilo tudo, aquelas lembranças não doerem mais, ok? Isso é superar um relacionamento. Isso é superar uma situação. Superar não é esquecer, ok? Não confundam as coisas. Superar não é esquecer. Guarda, gente, os momentos bons que vocês viveram juntos, né? Esquece os momentos ruins. Se esses momentos ruins fazem você se sentir mal, esquece esses momentos ruins. Guarda só o que foi bom, tá? E a partir desse momento, passe a olhar para você, tá? Olha mais para você, olha para sua felicidade, para o seu bem-estar, para o seu presente, né? É o que realmente importa, é o agora, né? E se você parar para pensar, gente, sempre vai ser o mais importante, o agora. O que você está vivendo agora é o momento mais importante da tua vida. O que passou, passou, tá? Agora, nesse exato momento aqui, que vocês estão aqui comigo, é o momento mais importante da tua vida, porque é o momento que você está vivendo. Então, passe a olhar mais para você, passe a olhar para o teu bem-estar, olhe para você mesmo com carinho, com amor, se cuide. Tira o teu foco do outro. O outro tá lá vivendo a vida dele, fazendo os corre dele, lutando lá para tentar ficar bem também. Faça isso com você, entende? Deixa o outro para lá. Não houve o rompimento, cada um não seguiu um caminho. Então deixa o outro seguir o caminho dele em paz. E siga você o seu, certo? Foque no seu caminho. Ninguém vai trilhar por você, tá? Única e exclusivamente você é que vai trilhar. Então foque em você, olhe para você, certo? Se reestruture, se reestabeleça. Aprenda a se amar, a se respeitar, a respeitar os teus limites, isso é importantíssimo, certo? Para que você, quando passar de novo por uma situação dessa, um término, que ele não seja tão avassalador assim na tua vida. Que você entenda que pessoas vêm e vão, tá? Trazendo bons aprendizados, trazendo bons ensinamentos ou trazendo lição para a nossa vida. Mas eles vão. Quem fica é você,
certo? Seja grato pelo que vocês passaram. Tenha coragem de soltar a pessoa e deixar ela ir. E agradeça pelo que vocês viveram juntos. Gratidão é um sentimento que cura. Preste atenção, tá bom? E sigam em frente olhando pra vocês. Tá certo, gente?